Fala pessoal, Lucas aqui. Essa é a nossa nona aula do curso Torne-se um analista de dados fácil e a gente vai falar hoje sobre subqueries e uniões. Qual que é o conceito importante de passar para vocês aqui nessa aula? Como eu sempre comento, a gente sempre que faz uma query, o resultado dela é uma tabela. E se o resultado é uma tabela, por que não usar esse resultado como uma tabela de onde a gente vai extrair dados para uma outra query? Né? Então esse que é o conceito de subquery, vai ser uma query dentro de outra query. Tá? Então para começar a falar disso daqui, eu vou usar a nossa tabela aqui de exemplo, né? Nossa tabela vendas, para poder ilustrar. Então, a gente tem o nosso número de compra, né? O invoice number, e aqui eu acho que eu vou colorir essa partezinha aqui só para ficar mais fácil da gente ver o que eu quero exemplificar. Aqui a gente tem uma compra, né? Ou seja, uma nota fiscal, que é esse número aqui, 536365. A gente tem outra aqui, a gente tem uma aqui numa linha só, e a gente tem duas linhas aqui de uma quarta compra que foi feita. Então nessa tabela aqui a gente tem essas quatro compras. Uma coisa que a gente tem feito bastante aqui é a gente calcular o preço pago, né, pelo comprador em uma determinada linha, que a gente faz isso sempre multiplicando a quantidade pelo preço unitário, né? Então eu vou acrescentar uma coluna aqui e eu vou colocar isso daqui. Seria valor pago pelo produto, né? Como sendo a multiplicação da quantidade pelo preço unitário. Só que daí, o que acontece se eu quiser fazer uma análise baseada no valor total pago naquela nota fiscal? Né? Imagina que eu quero construir uma tabela assim, né? Eu quero ter o meu invoice number, né? Eu quero ter o número da minha compra. Eu posso ter também o meu cliente, né? Dado que é o cliente que vai fazer aquela mesma compra, né? A gente vê aqui, ó, o mesmo número de nota fiscal para o mesmo número de cliente. Eu posso agregar o país também, se eu quiser, né? Vamos colocar assim. Eu posso colocar também a minha invoice date, né? E eu posso querer saber o valor total que a pessoa pagou, né? Aqui eu sei o valor que ela pagou por cada um dos itens daquela nota fiscal. Mas qual que é o valor total que deu a compra dela? Né? Então eu posso querer jogar esse cara aqui, por exemplo, né? Para esse cara aqui. Eu teria esse número de nota fiscal, eu teria esse cliente, país é Reino Unido, a data é essa, e o valor pago pelo produto ele vai ser a soma de todas essas linhas aqui, né? Então, essa daqui, por exemplo, deu 77,98 o total. Aí eu teria uma segunda linha com esses dados aqui, né? Sendo o valor total de compra, a soma dessas quatro linhas aqui. Para essa linha aqui, como a gente tem só uma linha, né, de produto, então o valor de compra já é igual a esse daqui. E por fim teria mais essa linha aqui, cujo valor de compra é a soma desses dois caras aqui, né? Então é 180. Então a partir do momento que eu tenho essa tabela aqui, eu posso fazer uma análise de valor total de compra, né? Eu posso, por exemplo, aquelas promoções de shopping onde a gente tem compras acima de $100 aqui, você ganha um vale desconto em compras, blá blá blá. Então o que eu faria na hora de fazer uma análise desse tipo? Por exemplo, para essa promoção, né, do valor da compra. A partir da minha tabela vendas, eu construiria essa segunda tabela aqui e aí com ela eu faria uma query para saber, né, selecione, né, os valores pagos por produto. Quer dizer, na verdade aqui vai ser o total da compra, né? Então eu faria selecione as linhas onde o total da compra seja maior do que $100, por exemplo. E daí é isso que a gente vai aprender a fazer, a montar essa tabela e depois usar essa tabela aqui. Para montar essa tabela, como que a gente faria no The Beaver? Eu já vou jogar aqui o from vendas. E lembrando que a gente tinha feito, né? A gente tinha calculado a quantidade vezes o preço unitário. Só que aí a gente agrupou, né? A gente somou esse cara aqui, que é a quantidade vezes o preço unitário, agrupado por número, né, de nota fiscal, pelo invoice number. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai somar esse cara aqui, porém a gente vai agrupar por invoice no. E aqui, para ficar igual aquela tabela que a gente montou aqui, o que eu vou colocar? Vou colocar todas as colunas. Então eu vou colocar invoice number, o cliente, o país e a data. Invoice number, cliente, país e a data. E por último, a soma daquela coluna, né? E beleza, estou agrupando por invoice number. Mas aí para não dar erro, eu preciso agrupar também por esses caras aqui, né? Customer ID, country, invoice date. Então, ao invés de colocar invoice number aqui, eu vou simplesmente colocar agrupar por 1, 2, 3 e 4. Então, beleza. Aí a gente conseguiu fazer aquela tabela lá, né? A gente tem para cada nota fiscal, a gente vai ter qual cliente que fez aquela compra, o país, a data da compra e a soma do total que ele gastou naquela nota fiscal. Então, essa tabela aqui é aquela segunda que a gente gerou aqui. Só faltou chamar isso daqui de total da compra. E agora vamos pensar em dar um nome para essa tabela aqui que a gente gerou.
Vamos chamar ela de NFS. NFS de notas fiscais. Então, a partir dessa tabela, vamos escrever uma query pensando nela para a gente selecionar todas as linhas, né? Ou seja, eu quero todas as colunas, todas as linhas, onde o total da compra seja maior do que $100. Primeiro eu vou escrever em separado, eu vou apagar esse limite aqui, eu vou escrever primeiro separado como que seria, usando aquele nome que a gente deu para ela, NFS. Select tudo from NFS, que é a nossa tabela, como a gente nomeou, onde aquela coluna, né, o total da compra, seja maior ou igual a 100. Então, se a gente tiver essa tabela NFS, beleza, a gente consegue rodar essa query aqui. E aí agora que eu vou entrar no primeiro tópico da nossa aula, que é a query dentro de outra query. Que é a primeira forma da gente fazer isso que a gente está analisando aqui. Como que a gente joga esse resultado, né, que é a nossa tabela aqui NFS, como que a gente joga ela dentro dessa query? A gente pode literalmente selecionar esse texto todo, copiar e jogar aqui dentro. Então, ao invés de NFS aqui, o que eu faço? Eu abro e fecho parênteses e aqui eu vou colar a minha query toda, que é a própria tabela NFS. Quando a gente faz isso, ele vai pedir para a gente nomear esse cara que está dentro do parênteses. Então, a gente pode tanto colocar aqui fora, ó, NFS escrito, que aí ele vai compreender que vai ser a nomenclatura disso que está dentro do parênteses aqui. Ou a gente escreve as NFS, né, como a gente está acostumado a fazer. E aí, rodando isso daqui, ele vai trazer para a gente todas as compras em que o total seja maior ou igual a $100. Então, essa é a primeira maneira da gente jogar uma query dentro da outra query. Mas, como dá para ver aqui, essa é uma maneira, assim, tanto quanto desorganizada, né? Porque a gente acaba ficando com esse código dentro do outro código, fica gigante, fica difícil a leitura aqui. Então, além dessa maneira aqui, eu vou mostrar para vocês a segunda, que é a mais prática, que na verdade é a única que eu costumo usar, que é a gente fazer a estrutura do with. Então, como que isso vai funcionar? Voltando ao formato que a gente tinha escrito antes, o que eu vou fazer, né? Eu vou tratar mais ou menos do jeito que já está aqui. Eu vou separar as queries em blocos e eu vou nomear cada uma delas. Então, como que eu faço isso? No topo do código, eu vou escrever with é com em inglês, né? E aí aqui eu vou jogar esse bloco aqui todo dentro de parênteses, né? Então eu vou colocar um fecha parênteses aqui no final e vou colocar um abre parênteses aqui. E aqui eu vou dar a nomenclatura da minha tabela. Eu vou colocar NFS como, dou um espaço aqui, né, entre o parênteses e o S, porque senão ele pode dar um erro aqui. E aí aqui dentro vem a minha query, a mesma que eu já tinha feito ali. E aí o que ele vai entender? Com esse with aqui, tudo que eu nomear dessa maneira, eu colocar o nome da tabela como, aí abre parênteses, fecha parênteses e jogar aqui dentro uma query, ele vai simplesmente definir essa tabela aqui. E aí, tendo essa tabela pronta aqui, eu faço o meu select e agora sim ele vai puxar essa NFS daqui, porque eu nomeei ela como NFS aqui. Tanto que se eu rodar esse código, ele vai entender. Opa, ele não entendeu porque tem uma... Isso, agora sim. No Debeaver a gente não pode deixar linhas espaçadas aqui, mas em vários compiladores a gente pode, sem problemas. Então se eu rodar isso daqui, aí ele vai fazer a mesma coisa que eu tinha feito com aquela query colada dentro da outra. Só que agora de uma maneira muito mais organizada. E essa estrutura with, ela também me permite organizar várias subqueries, né? Na última do meu código, eu vou fazer um select normal, né? Usando as queries que eu defini aqui em cima. Se eu quiser, por exemplo, definir uma segunda query para usar, eu posso colocar uma vírgula aqui, e aí eu vou fazer uma segunda tabela aqui, tabela 2s, abre parênteses, aí aqui vai o meu código da segunda query, fecha parênteses. Se eu acabei de definir as subqueries, beleza, eu posso rodar o meu select que vai usar elas ou não necessariamente, né? Não preciso necessariamente usar todas, mas o importante é o último vai ser assim, né? E no último eu não coloco vírgula, né? Se eu for colocar uma subquery aqui depois dessa daqui, beleza, eu tenho que colocar vírgula aqui e definir uma segunda subquery. Ah, eu vou colocar uma terceira aqui, então eu coloco vírgula
defino aqui, tabela 3, código da terceira query. E assim por diante. Quando eu for adicionar, eu vou separando por vírgulas, até eu chegar na última, e na última eu faço o select, que vai dar o resultado final daquela query inteira, né? Ou seja, disso aqui tudo. E aí eu rodo, obtendo o resultado que eu queria. Para esse nosso caso, né, a gente só tem uma tabela aqui que a gente está fazendo, né, definindo, e a partir dela a gente está tirando os dados para a nossa query que a gente quer responder aquela questão. Quais são as pessoas que vão receber lá o prêmio por gastarem mais de $100 na nossa loja. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês nessa aula é o Union, que vai servir literalmente para a gente unir uma tabela na outra. E eu vou aproveitar essa estrutura aqui para a gente exemplificar. Então, por exemplo, se eu quiser definir a minha tabela NFS, só para usuários que fizeram compra a partir do Reino Unido. Então, eu defino ela como NFS UK. E aí, para definir o pessoal do Reino Unido, o que eu faço? Eu coloco um where aqui, né? Country, United Kingdom. Só que aí eu quero fazer também, por acaso, a mesma pesquisa, porém, para usuários que sejam da França. Então, eu defino a tabela NFS FR. E aqui, ao invés de United Kingdom, eu coloco França. Ou seja, basicamente é como se eu pegasse primeiro essa tabela aqui e nomeasse ela como NFS UK, e aí depois eu estou pegando e criando essa tabela aqui, NFS-FR, onde vai ter essa linha aqui. Então é isso daqui que eu estou fazendo, né? Eu estou criando primeiro essa, depois criando essa daqui. Aqui eu separo por vírgula, né? Porque tem uma próxima subquery. Só que aí agora eu quero fazer o quê? Eu quero pegar aquelas duas tabelas e eu quero simplesmente unir as duas. Eu quero fazer isso daqui, ó. Eu quero criar uma tabela que seja isso. Pego essas duas linhas, jogo elas aqui, pego essa linha e jogo ela aqui. E pronto. Essa vai ser a minha tabela final. Para fazer isso, eu uso Union. Eu venho aqui, select, qualquer coisa da tabela NFS UK, Union, select, qualquer coisa da tabela NFS FR. E aí, quando ele rodar, você vai ver que ele vai trazer para a gente linhas de compras feitas no Reino Unido e linhas de compras feitas na França. Então, para ficar melhor de ver, a gente pode até reescrever dessa forma a parte do Union. Ou seja, aquele último select, né, que seria o select que vai dar o resultado da nossa query que vai aparecer aqui, a gente pode fazer um segundo select e a gente une os dois através do union. E isso não precisa ser só no contexto aqui de subquery, não. A gente pode, se a gente tiver duas tabelas definidas em qualquer lugar na nossa base de dados, por exemplo, as nossas tabelas vendas e clientes, a gente pode usar isso daqui para fazer dois selects distintos e usar o union para juntar esses dois resultados. Qual a exigência? É que as duas tabelas que a gente vai unir, elas precisam ter as mesmas colunas, como é o caso do nosso exemplo aqui, né? A gente uniu essas duas tabelas em que as colunas eram as mesmas, com a mesma nomenclatura, mesmo tipo de dado. E um detalhe aqui é que o union ele vai fazer o discernimento de linhas que sejam iguais. Então, por exemplo, se eu tivesse essa mesma linha aqui nas duas tabelas, na hora de juntar, o union ele não replicaria essa linha que está repetida aqui, que ela é toda igual a essa outra, né? Ele faria exatamente isso daqui, usando o union. Agora, existe o union all, que é uma forma de fazer union, porém ignorando a questão das duplicatas. Ou seja, se eu aplicasse union all nessas duas tabelas aqui, o meu resultado seria esse daqui. Eu teria isso e isso. Ou seja, duas linhas ficariam duplicadas ali, porque eu selecionei union all. Então, dado tudo isso, a gente pode ir para o nosso exemplo prático. Mas eu vou ter uma pequena explicação aqui durante esse exemplo, tá? O seu gerente vai lá e pergunta para você: preciso ver a distribuição de número de clientes por faixa de gasto na nossa empresa. Um histograma. O que é um histograma? O histograma basicamente é um gráfico que vai mostrar para você a frequência com a qual determinada coisa ou determinado comportamento acontece ali nos dados que você está analisando. Então, por exemplo, vamos supor aqui, a gente tem um site onde a gente vai ter uma tabela mais ou menos nesse formato aqui. Cliente ID e uma coluna chamada visita ao site. Então esse cliente ID ele vai trazer para a gente um código do cliente e vai trazer uma data de quando esse cliente entrou no site. Então qualquer momento que ele entrar no site vai ficar registrado nessa tabela que o cliente tal entrou no site nesse momento aqui, nesse dia. E aí essa tabela vai ser preenchida, né, com várias datas distintas. E aí, por exemplo, nessa tabela a gente pode querer fazer um estudo de recorrência, ou seja, o cliente 2342, a gente viu que ele entrou nesse dia aqui, 23 de maio de 2024,
Só que depois ele voltou ao site no dia 27 de maio de 2024. E assim pode acontecer também com os diversos clientes, né? Eles retornarem ao nosso site. E aí vamos supor que esse cliente aqui, ele retornou ao site somente uma vez, né? Então ele fez 2 visitas no site. E às vezes é interessante para negócio a gente saber quantos clientes visitam o site uma vez, né? Ou seja, nunca mais voltam. Quantos clientes visitam 2 vezes, quantos clientes visitam 3 vezes e assim por diante. Então, nisso, a gente consegue obter uma tabela mais ou menos assim: número de visitas ao site e número de clientes distintos que fizeram aquele tanto de visitas ao site. Ou seja, aqui a gente tem, por exemplo, 354 clientes que visitaram o site só uma vez, ou seja, eles não voltaram mais. Depois a gente tem 455 clientes que fizeram só 2 visitas no período de tempo que a gente está fazendo a nossa análise. 489 que fizeram 3 visitas e assim por diante. Essa visão aqui, ela vai dar para a gente, né? A gente pode ver isso também graficamente. Geralmente é feito com um gráfico de barras. E isso daqui é um histograma, o número de clientes de acordo com o número de visitas recorrentes que eles fizeram ao site, né? Disso a gente vê que existe uma tendência aqui de que os clientes visitem o site 4 vezes, né? Ou entre 3 e 5 vezes dentro do período de tempo no qual foi feita a análise. Então, voltando para o nosso exemplo prático, né? Preciso ver a distribuição do número de clientes por faixa de gasto na nossa empresa. O número de clientes de acordo com a faixa de gasto. Então aqui a gente colocaria a faixa de gastos, $100, $200, $300, $400, $500 e assim por diante. É mais ou menos isso que o nosso gerente está pedindo nesse nosso exemplo prático. Então, bora fazer. Para começar, o gerente está pedindo para a gente ver gasto por cliente, né? Então, lembrando do jeito que a gente está vendo o gasto por cliente, né? A gente está somando a quantidade vezes unit price, com vendas, e a gente está agrupando por cliente, né? Por customer ID. Vamos puxar aqui também o Customer ID para a gente poder ter essa tabela definida. Eu vou colocar um limit. Beleza, a gente tem isso daqui, né? Só que aí o gasto aqui, ele não está classificado por uma faixa de preço, né? Ele está simplesmente colocado aqui o valor exato que o cliente gastou. Para eu separar por faixa de gasto, eu poderia usar a função round, por exemplo. Na verdade, tem várias maneiras de eu fazer isso, né? De acordo com o que a gente viu nas últimas aulas do curso, a gente poderia usar um case when para fazer assim. Caso o preço esteja entre 50 e 150, a gente joga para a faixa nomeada como 100. Caso esteja entre 150 e 250, a gente joga a faixa como sendo 200 e assim por diante. Mas a gente pode usar o round também para a gente poder arredondar o preço também nessas faixas que a gente está querendo trabalhar. Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro, para definir o segundo parâmetro do round, eu vou jogar aqui gasto exato. Eu vou colocar o round aqui. O primeiro argumento é a mesma coisa aqui, né? O primeiro argumento é o gasto exato, na verdade, né? Que eu estou definindo aqui em cima. E o segundo é aquele número que vai definir para a gente qual a casa que a gente vai mexer. Eu vou colocar -2 de início, mas para conferir eu vou rodar isso daqui para ver se eu estou arredondando da maneira certa que eu quero. E daí eu vou chamar isso daqui de faixa de preço. Detalhe que eu fiz uma adaptação aqui, tá, pessoal? Porque ele havia dado um erro quando eu rodei da maneira que eu escrevi. Que a princípio eu tinha só isso daqui, né? Aqui dentro do primeiro argumento do round, eu tinha só a soma da quantidade vezes o preço. E aí quando eu rodo, ele dá esse erro aqui. Function round, double precision, integer does not exist. Ou seja, esse resultado de soma aqui, ele está fazendo no tipo double precision, que a função round não está aceitando. Então, para ela aceitar, eu estou fazendo o seguinte, eu estou jogando isso daqui, eu estou usando um cast para converter o tipo disso daqui como numeric. Então eu faço cast isso daqui como numeric, fecha parênteses. E assim ele aceita, tá? Aí quando a gente olha aqui para o que o arredondamento está fazendo, olha só, ele está jogando, né, 4.309, ele está jogando para 4.300. 1.797 está jogando para 1.800. 334 ele está jogando para 300. Então, beleza, ele está jogando para faixas de 100 em 100, né? Ó, 189, 200. Mas vamos supor, se eu tivesse colocado aqui -1 para testar isso daqui, eu iria olhar aqui para esses valores e eu iria ver que o resultado está dando, por exemplo, 4.310 e tal. Ou seja, a menor unidade que ele está mexendo aqui é nas dezenas, que não é o que me interessa mexer na centena. Porque no momento agora eu estou pensando em ver a faixa de valor como sendo de 100 em 100. Então aí eu jogaria -2 aqui, veria o resultado, veria que ele está variando de 100 em 100, beleza, está de acordo com o meu resultado. Ah, e se meu cliente quiser que seja uma faixa de preço de 1.000 em 1.000,
Eu vou para -3 aqui. Aí beleza, ó, eu vejo que está variando de faixa de 1.000 em 1.000. Aqui tem algumas que são 0, porque são as compras que vão até 500, né? Como ele está arredondando para baixo, né? Abaixo de 500 arredondado para baixo, ele vai arredondar para 0. Então isso vai depender da visão que você quer construir ali, né? Seu histograma pode ter preços que variam de 100 em 100, pode ter preços que variam de 1.000 em 1.000. E eu vou plotar os dois, vou fazer das duas maneiras para a gente conseguir ver exemplos disso, tá? Então primeiro vamos começar a fazer de 100 em 100. Então basicamente eu não preciso dessa linha aqui de cima, né? O gasto exato. Eu preciso só dessa daqui, round, que é a faixa de preço. Então eu vou gerar com essa query aqui uma tabela onde eu tenho o meu cliente e eu tenho a minha faixa de preço que ele gastou. Só que o que eu quero fazer? E aqui vai entrar a nossa questão de subqueries, né? Só dando um exemplo disso, essa tabela que eu estou gerando seria essa tabela aqui, onde eu tenho o cliente ID e eu tenho a faixa de preço que ele gastou. O que eu quero fazer a partir dessa tabela é o quê? Eu quero gerar uma segunda tabela que seja número de clientes distintos cujo gasto esteja dentro de determinada faixa de preço. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho 3 clientes que gastaram 100, um cliente que gastou 200, um cliente que gastou 400 e um cliente que gastou 300. E como que eu faço isso daqui a partir dessa tabela? Eu quero o número de clientes distintos, então eu vou fazer um select count distinct customer ID. Só que essa contagem eu quero agrupar por faixa de preço. Então eu vou usar o group by aqui, group by faixa de preço. Mas de onde que eu estou tirando esse dado aqui? Eu vou estar tirando esse dado dessa tabela, desse primeiro select. Então eu vou dar um nome para ela para poder usar aqui embaixo, e para fazer isso eu vou usar a estrutura do with. Então with, essa tabela aqui eu vou chamar de gastos, genericamente. Então esse dado aqui que eu vou contar, eu vou selecionar from gastos. Essa primeira contagem, ela vai ser essa primeira coluna aqui, né? Vai ser o número de clientes distintos. Então eu vou chamar ela de número de clientes. E aí eu tenho a minha segunda coluna que vai ser a própria faixa de preço, né? Na qual eu estou contando. Então eu vou jogar ela aqui, faixa de preço. Aqui, se eu quiser, como eu coloquei aqui na segunda posição, eu posso trocar isso aqui por group by 2, né? Também. E daí, com isso, eu tenho essa seguinte tabela. Eu tenho 56 clientes que gastaram, no caso aqui vai ser até $50, né? Porque abaixo de 50 ele vai arredondar para 0. Eu tenho 352 clientes que gastaram entre 50 e 150. Eu tenho 471 que gastaram entre 150 e 250 e assim por diante. Daí se eu quiser plotar isso daqui num gráfico, insert chart, e a gente tem esse histograma aqui. Eu vou pedir para ele mostrar até 4.500 aqui, da faixa de gasto de 4.500. Olha só, daí a gente vê que tem essa distribuição aqui de faixa de gasto. Então a gente vê que uma grande maioria aqui dos nossos clientes, eles vão gastar até, sei lá, 1.400, 1.200. Então na hora da gente fazer previsões financeiras para a empresa e coisas assim, a gente se baseia nisso, né, no caso, para a gente saber qual o valor, qual o gasto esperado, né, por cliente, né? A gente pode, por exemplo, até olhar isso por país, né? Se a gente dividir isso por país, a gente provavelmente vai obter distribuições diferentes por país, então a gente conhece o perfil financeiro do nosso cliente através desse histograma. Outra coisa que eu falei que eu ia fazer é ver como que ficaria esse histograma se aqui, ao invés da gente fazer de 100 em 100, a gente colocar -3 aqui para fazer de 1.000 em 1.000, né, nossas faixas de gasto. E aí ela fica dessa maneira aqui. Daí já dá para ver que tem uma grande quantidade aqui no início, né? Até porque pelo outro gráfico a gente já percebeu ali que a distribuição era ali de 0 até 1.200, 1.400, né? Então a maioria dos clientes vai estar por aqui, né? Se a gente plotar esse gráfico aqui até 5.000, ele fica dessa maneira aqui, né? Com menos informação do que o primeiro, né? Tanto é que aqui a gente consegue ver que tem uma curva ascendente aqui, né? A gente vê que de 0, 100 até 200 sendo um pico, né? A gente tem uma crescente. Aqui a gente não consegue ver isso, né? A gente vê que de 0 vai decaindo. Só que esse 0 aqui a gente tem que interpretar que é de 0 a 500, né, no caso. Então vai depender muito da visão que a gente quer colocar, né? Nossa visão aqui vai ser mais precisa, aqui vai ser menos precisa. Com isso a gente conclui a nossa 9ª aula do curso. Continue estudando, em breve sua mudança de carreira tá aí. E um abraço e até a próxima aula.